Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre O Homem que Brincava com Fogo, do Jean Stokelace. Eu tenho em mãos um livro de jornalismo investigativo, que é um gênero que eu adoro ler. O Jean Stokelace é um escritor e jornalista sueco, e O Homem que Brincava com Fogo do título refere-se a ninguém menos que Stieg Larsson, um dos escritores mais famosos contemporâneos, que infelizmente faleceu muito cedo, aos 50 anos de idade, e não chegou a ver o sucesso da sua trilogia Millennium. O que muita gente não sabe sobre o Stieg Larsson é que ele foi um jornalista investigativo que dedicou sua vida a combater a extrema-direita. Então, quando você lê sobre o autor, você percebe que a vida dele às vezes se assemelha àquelas coisas que a gente vê em filmes, sabe? Ele constantemente estava em perigo de vida, ele já andava com várias precauções. Ele passou décadas casado, entre aspas, com uma pessoa que foi a mulher de sua vida, mas nunca chegou a casar no papel, justamente para não ficar nos registros públicos. Ele era aquele tipo de pessoa marcada como alvo pelo seu trabalho, né? Então, era um dos maiores especialistas em extrema-direita da Suécia. E quando a gente pensa no escritor, muitas vezes a gente não sabe muito sobre a vida pessoal dele. Eu já tinha lido uma biografia do Stieg Larsson há muito tempo e tinha passado a admirar muitíssimo a figura desse autor. Como o próprio Jean Stokelace fala aqui no livro, já que ele, claro, vai dar um contexto da vida do Stieg Larsson, ele dedicaria toda a vida a lutar contra as injustiças e a intolerância, especialmente quando eram manifestadas através do fascismo, do racismo ou do sexismo. Nos últimos anos ele havia começado a catalogar as organizações, redes de contato e pessoas influenciadas pelas ideias e opiniões do extrema-direita. E tudo isso é uma introdução muito importante para o que nós vamos ter aqui, até pelo título, né? O Homem que Brincava com Fogo. Ele realmente era uma pessoa destemida, ele estava ali para fazer o seu trabalho, para defender o que ele achava certo, defender minorias, e claro que isso vai contra os interesses de muita gente. E até hoje existe uma certa conspiração, uma dúvida de será que o Stieg Larsson realmente morreu de causas naturais, mas o seu avô também tinha morrido de ataque cardíaco muito novo, então ali realmente podia ser algo de família, já que ele subiu algumas escadas e quando chegou ali no seu trabalho faleceu. E aqui no Homem que Brincava com Fogo, o que o Jean Stokelace vai fazer é seguir os passos de Stieg Larsson para tentar desvendar um dos maiores mistérios da Suécia e, por que não dizer, do mundo, né? Um assassinato político que nunca foi solucionado, a morte do primeiro-ministro Olof Palme em 1986 na Suécia. Um crime de grandes repercussões do tipo, é claro que teve toda uma força-tarefa envolvida. Isso me lembrou muito, inclusive, a morte de Kennedy nos Estados Unidos em 1963. Só que ali a gente sabe, né, que as coisas foram resolvidas rapidamente, apesar que até hoje tem várias teorias da conspiração sobre o que de fato aconteceu, sobre quem de fato é responsável, né? Se o Lee Harvey Oswald, na verdade, estava ali sozinho e cometeu o crime e matou o presidente dos Estados Unidos, ou se era toda uma coisa por trás, ele foi um bode expiatório. Então, se até hoje ali a gente tem todas essas teorias da conspiração, aqui imagine, né, que nunca chegou-se a uma solução. O Stieg Larsson, como jornalista investigativo, estava completamente envolvido nisso de início, né, especialmente porque logo de cara se relacionou a morte do ministro Olof Palme com grupos de extrema direita, que era a especialidade dele. Então, por muitos anos ele se dedicou a encontrar pistas, entrevistas e realmente reuniu um aparato, assim, um número de documentos muito grandes em relação à investigação deste caso. E foram justamente esses documentos que o Jean Stokelace acabou tendo contato depois de muitos anos e retomou aí a pesquisa de Stieg Larsson a partir desse ponto. Mas ele já estava começando a ficar envolvido por isso. A ideia para escrever esse livro é bem interessante. Esse livro não começou como de fato ele saiu. O Jean Stokelace ia escrever um livro sobre locais de assassinato. Ele havia estudado arquitetura e um conceito interessante na arquitetura que realmente o fascinou muito, uma teoria sobre a sintaxe espacial, por meio da qual descrevia diferentes tipos de lugares, como eles se conectavam uns aos outros e como influenciavam a vida das pessoas que neles viviam. Então, basicamente, como os lugares em que as pessoas moram influenciam nas suas vidas, influenciam nos seus atos. Eu ficava fascinada por lugares que talvez pudessem influenciar as pessoas a cometerem crimes, o que era passível de ser estudado, mas impossível de ser explicado. Ele começou o livro com esse objetivo e no final das contas tornou-se algo totalmente diferente.
Ao começar a estudar locais de crimes, ele se deparou com algumas pistas novas e fresquinhas sobre o assassinato de Olof Palme. Um dos apartamentos que estavam aqui no centro de seu livro como um desses locais de assassinato onde ocorreram durante décadas algumas mortes, era justamente onde morava uma das principais pessoas ali relacionadas ao caso Olof Palme, e ao investigar ele acabou descobrindo algumas coisas que na verdade ainda não se sabia sobre o caso. Fascinado com o que ele encontrou e cada vez mais envolvido com essa questão do caso Palme, que de início ele nem sabia que era algo que o Stieg Larsson estava interessado, foi justamente por conta aí de suas investigações do caso que ele se deparou com os arquivos secretos escondidos de Stieg Larsson. A partir daí ele começou a investigar muito mais e foi tragado por isso, né? Aquela coisa que chega no seu caminho e muda o seu caminho totalmente. Só que o trabalho foi realmente muito extenso, muito perigoso também, afinal de contas o que ele estava investigando era algo perigoso que envolvia pessoas poderosas e perigosas. Ele levou aqui em torno de 7 a 8 anos para concluir esse livro e ele viajou muito, ele fez trabalho de espionagem também, assim como Stieg Larsson, né, que tinha todo esse trabalho de hacker e espionagem envolvido no que ele fazia para poder descobrir essas conspirações, segredos e possíveis atentados e tudo mais. O Jan Stock Larsson vai seguir os passos dele em muitos momentos, ele vai viajar para vários países, realmente a pesquisa dele vai fazer com que ele precise mergulhar fundo, precisa encontrar aliados para poder investigar. Então ele é uma pessoa que chegou a conversar com espiões, com pessoas perigosas, com assassinos profissionais. Ele realmente fez isso ativamente para escrever o livro. Então não é uma coisa assim, né, que você simplesmente sente e escreve de acordo com o que já foi publicado. Não. A pesquisa foi muito extensa, ele usou muito do que Stieg Larsson já estava investigando na época, ele partiu muito dali também. Só que ele também tinha suas próprias considerações, porque, claro, um caso de assassinato desse tipo, as possíveis explicações são inúmeras. E aqui no começo a gente tem, por exemplo, uma carta de Stieg Larsson escrita 20 dias, eu acho, depois do crime, 3 semanas depois que o crime ocorreu, para um editor em Londres, né, que ele se correspondia, que é o Gary Gable, de uma revista que ele contribuía, que inclusive o inspirou muito para criar a Expo, que também é a inspiração para a Millennium fictícia. E só em ter essa carta do Stieg Larsson logo no começo, gente, já é bem interessante. A forma como ele se envolveu com isso, a forma como ele escrevia, sabe? Eu, no começo, lendo essa carta dele sobre o crime que havia ocorrido há pouco tempo, na década de 80 ainda, eu me senti lendo um conto de Sherlock Holmes, sabe? Porque ele vai juntando todos os fatos que se sabem. Ele começa a descrever, né, que o primeiro-ministro saiu para uma caminhada noturna acompanhado da esposa, sem nenhum segurança nas proximidades. Temos também um assassino que desaparece sem vestígios. Ele fala que depois de conviver com o crime 24 horas por dia nas últimas 3 semanas, é difícil para ele se distanciar do assunto. E agora que a investigação chegou a um beco sem saída, escrever essa carta era uma maneira de ordenar meus pensamentos e resumir o caso. Aí ele começa a fazer isso, né, algo até meio Sherlock. E a forma como ele organiza os pensamentos é muito interessante. Aí ele vai falando sobre cada aspecto do caso, como ocorreu o assassinato, as testemunhas. E ele fala também na carta que às vezes a história se desenvolve no mesmo ritmo que um romance de Robert Ludlum. Outras vezes se parece mais com o mistério de Agatha Christie. Ele passa a traçar vários aspectos do caso, né? A posição da vítima, a perspectiva política, o rosto desaparecido do assassino, especulações, pistas que não levam a lugar algum, a sensação de que tudo está finalmente se encaixando para não dar em nada a não ser confusão. Então parece de fato um romance policial. E assim, na verdade um romance de espionagem internacional, porque aqui a gente vai ter grupos secretos. É claro que logo no começo se abriu muitas possibilidades de quem poderia estar por trás, grupos de extrema direita, ou então um envolvimento da África do Sul, do serviço secreto de lá, porque estávamos aqui em pleno apartheid. O ministro Olof Palme era reconhecidamente contra o apartheid, ativamente contra, lutava contra. Então é claro que isso mexia com os interesses de muita gente. Ele ali como primeiro-ministro, ele estava ali no centro. Algumas pessoas falavam que ele era comprado pela Rússia. Ele na verdade era uma figura assim de muitos contrastes, porque ele teve um papel ativo tão grande na política que fez inimigos tanto na esquerda quanto na direita. Era aquela figura contraditória que tinha um grande número de inimigos, e o ódio contra o Olof Palme foi cada vez mais crescendo. As teorias eram muitas, desde um louco solitário, grupos da extrema direita sueca ou policiais, até conspirações internacionais ligadas a negócios
negociação de armamentos com o Irã, ou o antagonismo de Paul ao apartheid. Logo no começo a gente tem um apanhado geral da figura do Paul, que tem aqui nesse capítulo o ódio, que aí vai falar um pouco, né, sobre as questões políticas que ele se envolveu, e você percebe que o negócio ali era turbulento, né? Ele, por exemplo, era simpatizante do terceiro mundo, lutava pelos direitos dos menos privilegiados, incomodou a União Soviética quando chamou a Tchecoslováquia de criatura do ditador e quando criticou a invasão do Afeganistão em dezembro pelas forças soviéticas em 79. Por outro lado, provocou os Estados Unidos também durante a Guerra Fria, desfilou ao lado do embaixador do Vietnã do Norte, ele era contra a Guerra do Vietnã, ele era presidente de uma comissão que tentou, com líderes políticos do mundo inteiro, criar condições para o desarmamento. Os Estados Unidos não estavam interessados, mas a União Soviética mostrou interesse, então ele começou a ficar mais próximo da União Soviética também, e isso não agradou a muita gente que achava que ele era comprado pela União Soviética ou agente soviético e que ia transformar a Suécia num local comunista. Então era aquela confusão toda de ódio político envolvido, de muitas forças políticas em contraste. Isso tudo foi uma receita para que o ódio crescesse tanto e as suspeitas, quando o assassinato ocorreu, fossem para todos os lados, realmente. Então, mesmo com uma força-tarefa extensa, as pistas eram tantas, surgiram tantas informações ao longo de vários anos que embaralhou a cabeça de todo mundo, né? Pessoas foram presas, mas depois foram liberadas, e a gente vai ter aqui o passo a passo de tudo isso de uma forma muito direta ao ponto, de uma forma para que o leitor comum consiga acompanhar, saiba quem são esses grupos, quem eram essas pessoas envolvidas, como funcionou a investigação. Por exemplo, o líder da força-tarefa inicialmente era Hans Holmer, e o próprio Stieg Larsson se referiu a ele como Sherlock Holmer. Então tem assim algumas referências muito interessantes ao longo do livro inteiro, referências culturais, e o autor vai fazer isso de uma forma muito, realmente, direta ao ponto, simples, em capítulos curtos. Isso foi uma das coisas que eu mais amei nesse livro, porque ele acaba sendo um tema, assim, que exige mais reflexão, né? Exige mais concentração. Eu acho que livros não ficcionais, no geral, às vezes exigem uma leitura mais lenta, e era fácil isso aqui se tornar isso, justamente por ter toda essa questão política de grupos políticos, da investigação que foi para todos os lados, e pra gente realmente se inteirar em tudo isso, poderia às vezes tornar-se cansativo, mas o autor vai em capítulos super curtos, de sei lá, 1 ou 2 páginas muitas vezes, a ponto de você sempre ler um pouquinho mais, sempre ler um pouquinho mais. Então ele acaba sendo um livro com muito mais fluidez pela forma como o Jean Stock Larsson o escreveu, o que é algo digno de nota também. Eu considerei realmente a segunda parte desse livro, né? Eu diria que eu o divido em primeira e segunda parte. E ali, chegando à metade do livro, até um pouco antes disso, ele toma um ritmo muito frenético, né? Eu acho que entra mais na investigação própria do Jean Stock Larsson, porque de início ele vai apresentar muito do caso. Ele já começa aqui por volta da metade do livro a apresentar as suas considerações, o que ele pensou do caso, a traçar um perfil do criminoso, que eu acho sempre uma parte muito interessante da investigação, né? Justamente da psicologia investigativa, né? Tentar entender junto com os fatos. Por exemplo, no capítulo da análise que ele faz aqui na página 207, ele avalia o local do crime, a hora do crime, os disparos, a arma e a munição. Ele vai analisando tudo logicamente, com todos os fatos expostos ali na mesa e chegando às suas próprias conclusões. Se foi premeditado essa questão, né, de ser naquele horário, de ser naquele local, da arma do crime que seria utilizada, se aquela arma foi pensada previamente, se fazia sentido aquela arma. Havia também muitos contrastes entre se era um assassino profissional ou um assassino amador, então ele vai analisar essas questões e nos dar a sua opinião. E eu achei tudo apresentado de uma forma muito lógica e envolvente, né? Isso justamente a partir aqui da metade do livro, eu acho que ele nos leva mais à investigação. Antes disso, também é bem interessante no começo, que ele vai dar todo esse contexto do Stieg Larsson. E aqui, gente, ele faz uma coisa também que é dramatizar algumas passagens. Então, é sim um livro de fatos reais e verídicos, mas ele muitas vezes aqui vai usar de uma forma dramatizada. Em alguns pontos ele adota, então, esse estilo de romance não ficcional, sabe? De realmente dramatizar momentos, o que pra mim também não há problema. Eu nem acho tão necessário, mas pra mim também não há problema em fazer dessa forma. E assim, em alguns momentos eu realmente fiquei impressionada com essa questão do mundo dos assassinos profissionais, de
de interesses políticos, de países poderosos que estão ali com um serviço secreto especializado por trás, pronto para matar. Parece aquele negócio bem 007 em vários momentos. E a gente tá falando de fatos reais, de muitas pessoas, por exemplo, que chegaram a ser julgadas posteriormente quando entra essa questão do serviço secreto sul-africano a serviço do apartheid. Então foi feita uma comissão da verdade ali para julgar os crimes de muita gente. Aqui nós acompanhamos, por exemplo, os trabalhos e crimes do grande espião da África do Sul, né, daquele super espião que parece coisa da ficção, mas que era uma pessoa real aqui. Claro que ele vai aqui focar nas questões que ele achava relevantes, né, porque sobre esse caso tem muita coisa a ser dita. Ele vai filtrar e focar no que ele acha relevante e nos apresentar uma possível visão de como esse crime poderia ser cometido. Ele é um crime sem solução até hoje, então não temos exatamente uma resposta, mas o Jean Stocklasa vai sim passar passo a passo, de acordo com tudo que ele nos mostrou, todos os fatos, o que existe sobre o crime, os indícios novos que ele colheu. Ele vai sim passar a opinião dele sobre a resolução desse grande mistério mundial, do maior mistério da Suécia, ainda sem solução. Então, tantas pistas e tantas coisas, tantas acusações ao longo dos anos que você se pergunta como é que esse crime não foi solucionado. Às vezes parece que tudo aponta para uma coisa e você percebe que não vai ser exatamente aquilo, que ainda vai ter alguma reviravolta do mundo real, né? Uma reviravolta real que vai bagunçar tudo ainda mais. Então, assim, eu achei realmente muito louco acompanhar isso. É um livro para quem se interessa por jornalismo investigativo, também pela figura de Stieg Larsson, pelo trabalho dele, né? E não vai exatamente focar nisso aqui, mas ele vai passar por tudo isso. Afinal de contas, o Stieg Larsson teve sim um grande papel ao juntar tudo isso, ao investigar esse caso, e tudo que ele fez ali, montou, ajudou também o Jean Stocklasa na sua própria investigação. Cada pequeno pedaço que eu leio a mais sobre o Stieg Larsson só me faz admirar cada vez mais a figura dele, o trabalho dele, quem ele foi. Isso, claro, tem sua parcela aqui no livro. Várias pessoas do círculo de Stieg Larsson ajudaram o Jean Stocklasa ativamente, incluindo a esposa de Stieg Larsson também. Mas a parte de tudo isso, como um livro de jornalismo investigativo, ele realmente é muito interessante, foi muito bem pesquisado e passado de uma forma muito clara e precisa para o leitor comum, né? Que no final das contas é isso que a gente quer, porque a gente não é especialista no assunto, mas você entende perfeitamente. A gente vai se familiarizando aos poucos com esse mundo das intrigas políticas e serviços secretos e mortes encomendadas e assim um negócio todo muito louco que a gente acha que é coisa de filme, mas na verdade é vida real. E eu vou ficando por aqui, espero muito que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre o livro. Me conta o que você achou do vídeo, do livro, se já leu, se já conhece o Stieg Larsson, se já conhecia o seu trabalho também. E vamos trocar uma ideia aqui embaixo nos comentários, que no final das contas é a melhor parte, né? Essa troca com vocês é realmente muito legal. Não esquece de curtir o vídeo aqui embaixo, isso é bem importante. Se inscreve no canal para receber os vídeos em primeira mão. Beijo enorme a todos e até a próxima.